A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Eu quero agradecer a todos que estão inscritos no nosso canal. Que Deus continue abençoando vocês, divulgue a palavra de Deus, divulgue o ensino de Deus, divulgue a mensagem de Jesus. Eu vim aqui nesse momento, nesse sábado, para dizer que esse é mais um projeto do nosso canal. Todo sábado teremos aqui um estudo, agora o Evangelho de João. Vamos estudar sobre o Evangelho de João. Capítulo por capítulo nós vamos estudar. Mas vamos estudar de uma forma mais básica para você que não conhece a palavra. Você que quer saber, um pouco mais da palavra. Amém? Então esse é um projeto que nós vamos começar agora. Todos os sábados nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos estudar aqui o Evangelho de João. Amém? Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1. E aí você vai me perguntar, evangelista Anderson, por que não está aparecendo você, a sua imagem? Não. Esse estudo aqui vai aparecer essa imagem que você está vendo aí, que é a Bíblia, e você vai aprender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais importante. Esse é o momento do estudo, é o momento do estudo da palavra. Amém? O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia, e estava com Deus e era Deus. Olha o versículo 1, vai dizer: no começo, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Quem é a palavra que está dizendo aqui? Jesus. Jesus era a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. A palavra de Deus foi feita os céus e a terra. E aí diz, já existia. Jesus já existia. Lá em Gênesis, através da palavra, o próprio Deus fez tudo. E diz aqui, ele estava com Deus e era Deus. Quem é a palavra? Recapitulando aqui, era Jesus. Quem estava com Deus? Jesus e era Deus. Versículo 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Vai dizer de novo que no princípio, João, o Evangelho de João, nos lembrando que no princípio, a palavra estava com Deus. E pela palavra foi feita todas as coisas. Pela palavra, através da palavra. Lá em Gênesis fala que quando Deus olhou a terra, ela sem forma e vazia. E através da palavra lançada, gerada, Deus começou a trazer as coisas para a terra. E diz aqui, e nada do que existe foi feito sem ela, sem que? Sem a palavra. Tudo é feito através da palavra. Capítulo 4. A palavra era fonte de vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. João vai dizer que a palavra é a fonte de vida. Vida, aquilo que traz vida aonde está morto, aquilo que traz esperança. Então João Batista, o evangelho dele vai dizer, e essa vida trouxe a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Trouxe a luz para todas as pessoas. Olha, as pessoas estavam em trevas, então vem a luz. Quem é a luz? Jesus. E no meio da escuridão vem a luz, que é Jesus, para clarear, para iluminar. Jesus é a luz. Então vai dizer aqui o evangelho que a luz veio para as pessoas porque elas estavam em trevas, estavam cegas no pecado. Então a luz vem sobre a terra e a luz é Jesus. A luz brilha na escuridão. Versículo 5. E a escuridão não consegue apagá-la. Olha só o que o evangelho de João vai dizer. Que a luz brilha no meio da escuridão. Não tem como a escuridão apagar a luz. A luz tem que brilhar na escuridão. Aonde tem luz, não há trevas. E vai dizer, e a escuridão não consegue apagá-la. A escuridão não consegue apagar a luz que é Jesus. E talvez você seja, nós somos a luz. E nós como a luz, que somos filhos de Deus também, que vamos entender aqui, nós não podemos ser apagados pela escuridão. A Bíblia diz que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em nós? Jesus Cristo. O versículo 6. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus. Olha, João foi enviado por Deus, chamado por Deus, para fazer a obra do Senhor. Lembrando que João foi chamado por Deus. João era o primo de Jesus, filho de Isabel. João é chamado por Deus, foi enviado por Deus. Versículo 7, para falar a respeito da luz. João foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. Parte B.
Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Olha só, João veio para que as pessoas viessem entender quem era a luz e para o quê? Para que as pessoas pudessem ouvir a mensagem. A mensagem de quem? De João. A mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade. E crer nela, crer na mensagem, crer na luz, crer em Jesus Cristo. Para isso que João veio, para ministrar sobre Jesus. Capítulo 8. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Ó, João não era a luz. Quando está dizendo que João não era a luz, porque muitos queriam saber quem João era, mas João não era a luz. João era aquele que estava apenas ministrando, mensageiro de Jesus, aquele que estava preparando o caminho. Mas veio para falar a respeito de quem? De Jesus. Ele não era luz, mas veio para se cumprir a palavra, e ele falar a respeito da luz. Versículo 9. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. Ó, Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo e que brilha ou ilumina todas as pessoas. Jesus veio para brilhar, para abrir os olhos, para esclarecer quem é Ele. Veio ao mundo para iluminar as pessoas, para que as pessoas tenham um encontro com Ele, sejam iluminadas, sejam transformadas. Mas aqui é iluminada, transformadas é outro estudo. 10. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. De novo, o próprio João falando que a palavra estava no mundo, né? E por meio dela Deus fez o mundo, a terra. Mas o mundo não a conheceu. Agora está falando aqui do mundo, as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aqui agora está falando, mas o mundo não a conheceu. Quem é o mundo? Não é o mundo aqui, não é o universo. São os seres humanos. O mundo não a conheceu, o mundo não conheceu a palavra. Entendeu? E a palavra aqui é Jesus. Ela veio, mas o mundo não a conheceu. Os homens não a conheceram quem é Jesus. 11. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país. Agora vai entrar aqui em Israel. Jesus foi enviado por Deus para que salvasse, libertasse o povo de Israel. Aquele que é a palavra, Jesus, veio ao seu próprio país, ao seu próprio país. E eles não reconheceram Jesus, não creram em Jesus. Ele veio para o seu próprio país. Aí diz aqui, vírgula, mas o seu povo não recebeu. Além de não conhecer, não recebeu como Cristo, como Filho de Deus. Não recebeu Jesus como devido que era para receber, como Messias. Porém, alguns creram nele e o receberam. Porém, alguns creram nele e o receberam. Quem que creu em Jesus? Muitas pessoas creram em Jesus, primeira etapa, e o receberam. Eles creram, confessaram com a boca e com o coração creram que ele era o Filho de Deus. O receberam. Quem foram essas pessoas? Foram os discípulos, os escolhidos de Jesus, aqueles que o próprio Jesus escolheu. Além de crer neles, o receberam, abriram o seu coração para Jesus. E estes ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Olha só, eles creram, receberam e tornaram-se filhos de Deus. Mas por que filho de Deus? Porque eles eram criaturas. E para que você entenda a palavra, para que você entenda o estudo, a Bíblia diz em Gênesis que nós éramos criaturas, imagem e semelhança de Deus. E então Deus vê o povo de Israel, que o povo de Israel no Velho Testamento, ele sofre, ele passa perseguição, ele passa prova. Então Deus quer tirar o povo de Israel da condição de criatura para se tornar filho, por isso que veio a luz, Jesus Cristo. Diz aqui, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Olha o que João, o Evangelho, vai dizer. Que aquelas pessoas que creram em Jesus não se tornaram filhos pelos meios naturais, meios terrenos. Filhos, como dizer o humano, aquele que vem do ventre de uma mulher, aquele que é gerado de um humano. Não. Aqui filho está sendo aqueles que são gerados por Deus. Criaturas e foram geradas por Deus. Uma nova criatura. E ele diz aqui, isto é, não nasceram como nasce os filhos de um pai humano. Aqui, ó, não nasceu como nascem os filhos de um pai humano, de um pai e de uma mãe, terreno, né? O próprio Deus, quem foi pai deles. Olha só, Deus, ele queria ser pai do povo de Israel. Deus, ele queria que o povo de Israel recebesse Jesus, que acreditasse em Jesus, para que eles se tornassem
filhos, e o pai ia cuidar deles. O pai era Deus, mas aqui, por isso que a Bíblia vai dizer que aqui não é o pai terreno, é o pai celestial. 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Agora, Jesus é a palavra. Então ele torna um ser humano, vem do ventre da Maria, né? Alguns conhecem a história. Ele nasce e começa a morar. João Batista fala que ele morou entre nós. Quem morou? Jesus. Jesus morou entre eles. Por quê? Porque Jesus, ele queria saber como o povo estava, o que o povo passava, se o povo ficava triste, se o povo ficava alegre. O próprio Jesus, a Bíblia diz, sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu triste, angustiado, né? Jesus, o próprio Jesus entre nós, sentiu, né, as aflições do mundo, vírgula, cheio de amor e de verdade. Só que com isso, o que eles viam em Jesus, o que João Batista viu em Jesus, que ele tinha amor e verdade. Por quê? Porque ele tinha compaixão das vidas, e verdade, porque ele era justo. Ele não era um homem injusto, ele era justo. Amor, porque ele tinha amor pelo cego, ele tinha amor pelo manco, ele tinha amor por aquele que estava pecando, aqueles que estavam em adultério, aqueles que estavam longe de Deus. Ele queria aproximar essas pessoas de Deus. E a verdade, porque ele gostava da verdade, da justiça, ele gostava das coisas justas. É tanto que ele pega a mulher, né, que adulterou, e olha aqueles homens querendo apedrejar, ele fala assim, ó, lança a primeira pedra, quem nunca errou. E depois ele despede ela e fala assim, ó, os seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Então ele olhou um lado e olhou o outro, né, ele gostava da verdade. E diz aqui, e nos vimos a revelação da sua natureza divina. Olha só, João vai dizer que viu a revelação da natureza divina de Jesus. Quer dizer o que aqui? Os milagres. João contemplou o cego abrir os olhos, os mancos voltarem a andar, o aleijado sair do tanque, no tanque onde ele estava sentado há 38 anos, se levantar e caminhar. Ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada depois de 12 anos. Ele viu um jovem que estava febril ser curado. Ele viu um homem que estava endemoniado, possesso de demônios, ser liberto. Ele viu uma mulher samaritana ser curada a sua ferida, porque ela já tinha mais de 5 maridos e aquele que ela tinha não era dela. Ele viu todas essas coisas, eles contemplaram todas essas coisas. Ele viu o cego que lavou os olhos no tanque, voltou a enxergar. Ele viu aqueles 2 cegos no caminho de Jericó. Todas essas coisas eles contemplaram com os seus olhos. Então, Jesus tinha natureza divina. A natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Olha só pode ter a natureza divina quem o recebe, o Deus como Pai, quem recebe o Filho único, quem recebe Jesus como único, suficiente e Salvador. Pode contemplar as maravilhas de Deus, pode contemplar a natureza divina nessa terra. Por quê? Porque reconhece que Jesus é o Salvador e Deus é o Pai. Amém? O 15. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Olha, então João vê aquela multidão e ele fala sobre Jesus. Mais uma vez ele trazendo a mensagem sobre Jesus. Olha o que ele vai falar. Este é aquele de quem eu disse. João já tinha falado de Jesus. Então ele já tinha ministrado de Jesus. Agora ele está com o povo, por quê? Porque Jesus está prestes a se mostrar. Jesus está prestes a aparecer diante daquele povo, daqueles homens. Porque João já vinha anunciando há muito tempo. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Olha que João vai nos revelar aqui. Ele vem depois de mim. Jesus vem depois dele. Primeiro João vem preparar o caminho, depois vem Jesus. Mas é mais importante do que eu. Olha só, não é porque João, que é um pregador, que está levando a mensagem, ele é mais importante que Jesus. Pelo contrário, Jesus veio depois de João, mas o mais importante ainda continua sendo Jesus. João falando para o povo. Pois, antes de Deus nascer, ele já existia. Olha só que a chave. João vai dizer que Jesus vem depois dele. E o mais importante continua sendo Jesus, porque ele é o Salvador. E João não é o Salvador. João não é a luz. João não é a palavra. Pois antes de eu nascer, ele já existia. Olha só. João vai dizer que antes de João nascer, a palavra, a luz, que é Jesus, já existia. Então João está voltando a falar para eles de novo, a dizer para eles de novo que Jesus era o verbo, ele era a palavra, ele era a luz. Lembrando eles que João não era nada, João era apenas um mensageiro da palavra de Deus, que a palavra era Jesus. 16. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor. Olha que João vai aqui nos revelar.
porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor. Riqueza do seu amor. João não vai falar das riquezas da terra, João não vai falar que somos abençoados com as riquezas desse mundo, não. As riquezas do seu amor, da sua misericórdia, a misericórdia que Jesus tinha sobre nós, quando ele veio entregar a vida dele por nós na cruz. Ó, com bênçãos e mais bênçãos. Quer dizer o quê? Com milagres, curas e libertação. Você vê que as bênçãos e as riquezas do Senhor era do seu amor, era uma riqueza divina. E aí diz o 17: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha só, a lei foi dada, João vai lembrar. Lembra? A lei foi dada por meio de Moisés, a lei. Mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que ele vai lembrar. Vocês estavam acostumados com a lei, que foi dada por Moisés. Agora chegou o tempo do amor e a verdade vir sobre nós através de Jesus. O amor, porque Jesus é amor. E a verdade, como eu disse, Jesus não era mentira, ele não gostava de mentira, ele era a verdade. E só vieram por meio de Jesus Cristo, não tem como. Tudo que vem por meio de Jesus Cristo tem que ser amor e tem que ser verdade, aprenda isso. Tudo que vier por meio de Jesus Cristo tem que vir com amor e com a verdade. Então, por meio de Jesus Cristo vem o amor e a verdade. O último versículo. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é Deus, está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Eu quero fechar com chave de ouro esse estudo aqui, começando o estudo do Evangelho de João. Nós vamos até o capítulo 21, né, e vamos separar aqui por tópicos, né? Quando eu digo tópicos, vamos separar aqui por títulos, né, por histórias aqui dentro do Evangelho de João. Então vai dizer aqui o versículo 18. Ninguém viu a Deus. Olha que João vai dizer. Ninguém aqui dentre nós vimos a Deus. Contemplamos a Deus. Somente o Filho único. Ele está falando de quem? Jesus. Só ele que estava com Deus. Porque era, como disse lá atrás, a palavra. Aí aqui, vírgula. Que é Deus e está ao lado do Pai. Olha o que ele vai dizer. Jesus era Deus e estava do lado do Pai. Então, se eles crerem que Deus existe, eles iam crer que Jesus era Deus. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Olha quem mostrou quem é Deus, Jesus, através do quê? Das suas atitudes, dos seus milagres e das suas maravilhas. E as profecias que se cumpriram, o próprio Jesus mostrou, veio à humanidade para mostrar quem era Deus. Por quê? Porque o Pai estava nele. E ele queria mostrar para o povo quem era Deus, através do quê? Da verdade e do amor. E vai dizer que como ele mostrou quem era Deus, do mesmo jeito, quando a gente entrega a vida para Jesus, nós vamos ver a Deus através da manifestação do Filho de Deus, que é Jesus. Então ele disse ao povo, foi quem nos mostrou quem é Deus. Então ele mostrou para o povo quem é Deus, as maravilhas de Deus e as misericórdias de Deus. Então nesse estudo nós aprendemos aqui que Jesus é a luz, nós aprendemos que ele é a palavra, que ele já existia, nós aprendemos aqui também que Jesus, sendo a luz, a escuridão não pode apagar. Nós aprendemos aqui, só recapitulando, nós aprendemos aqui também que quem crer vai ser salvo e vai conhecer a Deus. E aprendemos também aqui pela palavra que a sua natureza é uma natureza divina, que os milagres dele são milagres verdadeiros. E aprendemos que nele tem o amor e a verdade. Tudo que é por meio de Jesus tem que ter amor e verdade. E aqui aprendemos que ele, a manifestação do próprio Jesus, vai nos dizer aqui, a manifestação do próprio Jesus vai nos mostrar quem é Deus. Olha só, a manifestação de Jesus sobre a minha e a sua vida vai nos mostrar quem é Deus. Que você possa ter entendido um pouco desse estudo da palavra. No próximo sábado estaremos aqui, né? É todo sábado o estudo da palavra. No próximo sábado estaremos aqui e vamos voltar ao Evangelho de João. Vamos falar a partir do capítulo 1 e o versículo 19. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e que a palavra venha ensinar para você todos os dias quem é Jesus e que precisamos dele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.